os dois livros, no caso é a edição 304, são livros que, ainda que não tenha sido intenção, eles estão colocados em pontos diametralmente opostos do interesse, dos seus conteúdos. Um livro muito denso, outro um livro muito leve. Claro, né, assim, nem sempre você vai estar com a intenção de ler um livro com o propósito de mudar a sua vida. E se você consegue, inclusive, um livro que seja leve e que termine acrescentando alguma coisa, que você termine aprendendo, pensando também, melhor ainda. Os dois livros em questão. O grande livro dos Provérbios, do Nelson Carlos Teixeira. Esse é um livro leve. E o outro, o livro do Pierre Clastres, A Sociedade contra o Estado. É um livro denso, específico, sobre ele falar antes. Um livro denso, um livro de antropologia, que já é uma disciplina cheia de detalhes, que exige um esforço de um pesquisador, de um estudante, e ainda é antropologia política. E o livro de um ponto de vista que, à época, e creio que até hoje, não seja muito comum na antropologia política, discutindo, por exemplo, ou nem por exemplo, tendo como foco a questão do Estado, a existência do Estado em sociedades primitivas, vamos arredondar dizendo assim, sociedades primitivas. Não é o adequado, mas todo mundo identifica, né, a respeito de que culturas estamos falando. A ideia de que o Estado, na percepção de um indivíduo no mundo contemporâneo, é algo natural, porque todo o mundo, o Ocidente e o Oriente, se organiza na forma de estados nacionais. Nem sempre foi assim. Há séculos atrás, no próprio Ocidente, no Oriente, não era exatamente dessa forma. Reinos, coisas que antecederam a existência do Estado moderno. Mas em sociedades primitivas, isso ainda é uma coisa menos comum. Frequentemente elas não possuem Estado. Sim, possuem caciques, possuem xamãs, mas não, eles não possuem esse poder. O poder desses, vamos dizer, líderes não tem nada de parecido com a do poder dos governantes dos Estados modernos. Mais ainda, é uma ideia ousada do Pierre Clastres, que essas sociedades elas possuíam mecanismos para evitar o surgimento do Estado, considerando esse pressuposto existe, ou essa constatação existe, de que o Estado significa um mal. Essas sociedades possuem essa noção, um mal em que termos? De que o Estado sempre será um governo de poder de poucos em relação a muitos. Implica sempre uma desigualdade, esse tipo de coisa, que algumas culturas, na América do Sul, onde ele fez boa parte das suas pesquisas, algumas culturas nessas regiões possuíam esses meios, eram particularmente cuidadosos para evitar isso, de que um grupo tivesse maior poder que os demais indivíduos, com exceção, por exemplo, dos incas e dos astecas. Já tinham passado por uma outra etapa, à frente ou atrás, não é questão de você usar uma perspectiva evolucionista, mas o fato é que o Império Inca e o Império Azteca já possuíam algo de muito próximo ao que conhecemos como Estado. A editora Cossack Naif, curiosamente, publicou esse livro. Essa é uma coisa meio pitoresca, talvez. A Cossack Naif publicava, já não existe mais, encerrou suas atividades há alguns anos, publicava sempre livros na área de arte, literatura, mas publicou também esse livro. Especificamente, esse exemplar é mais recente. O livro é dos anos 70, originalmente, mais comum no meio acadêmico. Assim conhecemos o livro que é um conjunto de ensaios. O principal deles, que já conhecíamos, tem como título o nome do próprio livro, A Sociedade contra o Estado. Mas são vários outros. É uma leitura exigente, um pouco difícil, mas se você
se esforça em ler o livro inteiro, você compreende a ideia e compreende talvez o porquê da Cosac Naif ter publicado esse livro ou tê-lo incluído no seu catálogo, pela atualidade do tema, considerando, imaginando também nós aqui, que a presença do Estado na vida cotidiana, ela aumentou muito, ela se tornou muito mais significativa. O Estado, por questões inclusive de tecnologia, pode se fazer presente em todos os milímetros e segundos da vida do indivíduo no mundo contemporâneo. O Estado se tornou desagradavelmente presente, cada vez mais presente no mundo contemporâneo, de modo que esse tema ultrapassou a própria antropologia e atingiu outros espaços do pensamento moderno. O outro livro, por outro lado, é o contrário de tudo isso, em termos de densidade. Alguns livros têm assim, quase que a capacidade de mudar o pensamento do leitor, de definir a sua vida de uma maneira completamente diferente. Não são poucos esses livros, inclusive. A Bíblia é o mais famoso, mas, por exemplo, algumas edições atrás, quando estamos falando sobre livros que talvez pudessem ser reunidos à frente de todos os outros, tantos outros, imaginando um cenário escatológico, Imitação de Cristo. É um livro que, por exemplo, fez com que Santo Inácio de Loyola abandonasse um tipo de vida que até então havia sido a sua vida, havia sido mais frequente, e fundasse a Companhia de Jesus. Alguns livros têm essa capacidade, não só para um leitor, mas para vários leitores. É um capítulo à parte. E outros completamente diferentes. Talvez no Pierre Clastres tenha isso no mundo contemporâneo, né? Para algum indivíduo que se dá conta de precisamos do Estado, precisamos fugir do Estado, coisas assim. Um livro denso. Enquanto que o grande livro dos Provérbios, já é o extremo oposto, escrito pelo Carlos Nelson Teixeira. Tudo é despretensioso nesse livro, ainda que seja também interessante pelo conteúdo. Não é um conteúdo completamente superficial. Provérbios, se pensarmos bem, e eles explicam isso também muito bem, um provérbio vem a ser a condensação do pensamento de um grupo. Existe densidade aí. É como se fosse um conhecimento testado e aprovado por uma população inteira, por uma cultura inteira, a ponto de que ele se cristaliza e se transforma em uma coisa consensual. Um que me vem à cabeça: de grão em grão a galinha enche o papo. Implica alguma sabedoria isso? Sim, implica uma maneira de viver, a maneira como lidar, por exemplo, com dinheiro, etc. Essa é a ideia. Mas assim, todos os outros provérbios. A questão que faz ele um livro leve é porque eles vão sendo mostrados ao sabor do acaso. O tema Provérbios, ao contrário do que nós mesmos imaginávamos, é muito amplo. Um livro de 220 páginas não é suficiente para reunir todos os provérbios, sequer num único país. É um tema quase que inesgotável. Um leitor comum, que não seja um aficionado pelo assunto, no nosso caso, certamente lendo esse livro vai imaginar muitos provérbios que não foram aí incluídos. Daí se imagina que é amplo. A diferença que o Nelson Carlos Teixeira... e detalhe, as ilustrações são muito boas, né? São do Geraldo Luiz de Souza, as ilustrações. Faz o livro ser mais divertido, inclusive, né? Assim, são espalhadas aqui ao sabor do acaso. A diferença desse livro para outros livros que tratam sobre o assunto, provérbios, ditos populares, etc., é que ele faz em texto corrido. Ele não coloca na forma de um dicionário com verbetes. Vai costurando, né, ligando um assunto, faz em blocos,
sobre dinheiro, sobre infância, sobre pai, sobre filhos, sobre casamento, e assim vai, de modo que a coisa realmente é muito agradável de ser lida. Fica muito agradável ler o livro dessa forma. Não é perfeito. Os últimos capítulos, aparentemente, o ânimo dele, o entusiasmo já tinha diminuído, então os últimos capítulos isso não funciona muito bem, mas no início, sim. Talvez sim, como até observamos nessa edição, a forma mais agradável que você teria para adquirir noções sobre coisas sérias, para pensar sobre coisas sérias. Nesse sentido, é um livro muito bom, ainda que não combine nada com o livro do Pierre Clasques, A Sociedade contra o Estado. Não combine nada no bom sentido.